do Paulinho. No último dia 8 de julho, a 9ª Vara Civil de Campinas tornou ineficaz a contratação de Matheus Davó pelo Corinthians, que foi acusado, em sentença, de concorrer junto com o agente Fernando Garcia, intermediário do negócio, para fraude à execução, razão pela qual o caso foi direcionado à investigação do Ministério Público de São Paulo e também da Receita Federal. Ou seja, em tese, todo o procedimento envolvendo o caso está anulado. Os direitos econômicos seguem penhorados para a quitação do credor, que é a RDRN, responsável pelo processo, e os federativos retornam ao Guarani. Apesar de ciente da decisão judicial que foi mantida após recurso do Bugre em sentença no dia 22 de julho, o presidente do Corinthians, André Sanches, de maneira no mínimo imprudente, permitiu que Davó figurasse na súmula da partida contra o Palmeiras, disputada no dia 22, 14 dias após o atacante não mais pertencer ao clube de Parque São Jorge. Pior ainda aconteceu no último domingo, quando o atleta entrou em campo, faltando apenas 4 minutos para terminar um jogo em que o clube vencia por 2-0, ou seja, sem a necessidade de defender ou alterar o resultado. A defesa do Corinthians é a de que Davó, por constar no BID, apresentava situação regular. Ouvida pelo blog do Paulinho, a advogada Gislaine Nunes, especialista em direito desportivo, discorda. A sentença da Justiça de Campinas se sobrepõe a qualquer decisão administrativa da CBF que, em mantendo o jogador no BID, concorreu para a irregularidade do Corinthians. O jogador entrou em campo em situação irregular. Segundo o artigo 214 do CBDJ, incluir na equipe ou fazer constar na súmula ou documento equivalente atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente acarreta perda do número máximo de pontos atribuído a uma vitória, independentemente do resultado da partida. Ou seja, em comprovada a irregularidade de Davó, o Corinthians perderia 6 pontos. Na atual configuração da tabela do Paulistinha, o Guarani seria beneficiado e se classificaria para as quartas de final. E o Timão, com os 3 pontos que o Oeste herdaria do confronto direto, seria rebaixado à segunda divisão, porque ao juntar-se com 11 pontos a Água Santa e Botafogo de Ribeirão, perderia no critério número de vitórias para a equipe de Ribeirão Preto. Independentemente disso tudo, ainda que o Corinthians se dê bem em eventual reclamação na justiça, fica a dúvida: por que André Sanches, ciente da decisão judicial em desfavor do Corinthians, aceitou correr tamanho risco pela escalação de um jogador que sequer foi aproveitado ao longo do torneio? Trata-se de enorme irresponsabilidade, da qual sequer existia benefício possível ao alvinegro, porém, talvez aos intermediários envolvidos no negócio. Diante desse quadro, o Guarani, desde ontem, estuda a possibilidade de juridicamente anular as partidas em que Davó foi inscrito pelo Corinthians quando, em tese, o jogador lhe pertencia. O que motivaria o clube campineiro a comprar essa briga, além da questão de direito em si, seria financeiramente embolsar no mínimo R$400 mil de premiação, além de expor ainda mais uma lambança realizada pelo grupo político oposto ao dos atuais gestores do Bugre. Durante toda a noite de ontem, soubemos, Sanches tem ligado para pressionar os possíveis beneficiários com a punição ao Corinthians, para que desistam de qualquer iniciativa a respeito. Conseguiu, até o momento,
a adesão, entre aspas, do Oeste, em que o presidente do clube preferiu, ao que parece, trocar a possibilidade de manter a equipe na divisão principal pela preservação dos lucrativos negócios pessoais com o Cartola do Timão. 23 jogadores do Corinthians sambaram entre o clube de Barueri e o Corinthians nos últimos anos. André Vinícius, filho de André Negão, mantém contrato em vigor até o final de 2020, apesar de não estar sendo relacionado para as partidas.